nossa última aula de ecologia, do módulo de ecologia, aula número 8, sobre desequilíbrios ambientais, parte 2. Aula passada a gente já falou um pouco sobre o que são poluentes, poluição aérea e poluição do solo. Hoje a gente vai estar falando um pouco de poluição aquática e ameaças à biodiversidade. O primeiro caso que a gente vai falar é da eutrofização. Ela é um processo que ocorre devido ao lançamento de compostos com alta quantidade de nitrogênio e fósforo, nitratos e fosfatos, em corpos de água doce, rios, lagos, lagoas. E ela é um processo que envolve a proliferação de diversos micro-organismos, como microalgas, bactérias, seres decompositores, e ela é um estrago bem grande. Esses compostos, essas substâncias, são geralmente esgotos, podendo ser também pesticidas, fertilizantes, chorume, produzido pelo lixo, assim como resíduos industriais e até um próprio deslizamento de terra, que bem fértil, pode provocar essa situação. Então você começa tendo uma proliferação de algas, de microalgas, que junto de bactérias decompositoras, elas vão essas algas elas criam um tapete na superfície da água que impede a chegada de luz para outros seres fotossintetizantes desse lago, dessa lagoa. Isso vai impedir que, como essas algas estão na superfície, o oxigênio que ela produz é muito liberado no ar e pouco vai para dentro da água. Além de que elas vão utilizar esse oxigênio também. Então, as plantas, as algas que ficam mais profundo, elas não conseguem fazer fotossíntese porque não chega a luz. E isso vai começar a diminuir a quantidade de oxigênio dentro desse lugar, desse lago. Vamos considerar um lago. Diminuindo o oxigênio, você começa a ter morte de peixes, de crustáceos, moluscos. E a morte, ela vai ter ação de bactérias decompositoras que consomem oxigênio, Então você começa a diminuir ainda mais o nível de oxigênio dentro da água, até que chega um ponto que você não tem oxigênio, você tem um ambiente anóxico, sem oxigênio, e o que resta só sem oxigênio, você vai ter a proliferação de bactérias anaeróbicas, bactérias que não precisam de oxigênio para respirar, elas utilizam outros compostos. Essas bactérias produzem substâncias tóxicas e liberam elas para o ambiente. Essas substâncias vão acabar matando o resto que tem ali, as outras plantas, outros animais sobreviveram, então se torna um ambiente bem, não vamos dizer inóspito, mas com muita perca de biodiversidade e serviços, Pra você, então, a limpeza disso é muito custosa, Você tem que limpar tudo, você tem que ver as concentrações dessas substâncias, como que tá o nível, não o nível, mas a população das bactérias, das algas. Então, melhor prevenir do que remediar. Prevenir é só, tem que fazer tratamento de esgoto, tratamento de resíduo industrial, evitar erosão, evitar, passar um fertilizante sem acompanhamento de um técnico responsável, O segundo caso é a floração. Ela vai ser muito semelhante à eutrofização, só que o que ela acontece é que você não tem
tanto essa sucessão de organismos, e ela acontece no mar, né, no oceano aberto. Também, lançamento de resíduos como esgotos, chorume, etc., contendo altas quantidades de nitratos e fosfatos, promove o crescimento de protozoários, microalgas, né, de tom avermelhado, alaranjado, e acaba produzindo isso daqui, também conhecido como maré vermelha. Essa alta quantidade desses organismos, né, que em alta quantidade eles produzem uma substância tóxica também, que acaba não matando, mas ela intoxica. Então, quando você tem eventos de floração, né, de maré vermelha no litoral, ele acarreta na interrupção de produção de, por exemplo, ostras, mariscos, porque como esses animais eles sugam água, né, eles filtram água, eles vão absorver essa toxina e muito mais, e eles acabam não morrendo, mas se você, ser humano, lá comesse uma ostra ou um mexilhão na praia, que durante a maré vermelha você pode passar mal, intoxicação alimentar, casos graves pode vir a morte. Assim, é prejudicial. E a mesma coisa, a prevenção seria parecida com a eutrofização, que é o tratamento dos resíduos, né, antes de despejar eles. Tá, o próximo é derramamento de petróleo, ou conhecido como maré negra. Então, petróleo, né, esse líquido altamente comercializado, a principal fonte de extração dele são de plataformas marítimas, né, no meio do oceano, que perfuram o assoalho oceânico a não sei quantos metros lá para achar esses depósitos. No Brasil, por exemplo, pré-sal, que fica lá muitos quilômetros dentro da crosta oceânica. E acontece que, sem uma devida fiscalização e manutenção, essas plataformas podem ter acidentes de vazamento, né? Afinal, você está furando e lançando um cano com quilômetros de extensão. Então, se você se não tiver nada bem cuidado, vedado, pode prejudicar, né, o lançamento desse petróleo no mar. E também em casos de navios cargueiros, né, que transportam esse petróleo da plataforma para o continente, ele também pode vazar. Um exemplo foi, ele não era cargueiro, mas um navio que começou a vazar óleo na costa do Nordeste no final do ano passado, né, ele teve, ninguém sabia de onde ele vinha, ninguém quem era o responsável, e ele simplesmente começou a andar pela costa da América do Sul e vazar óleos e óleos e óleos. Tá, mas a questão, o prejuízo não é só econômico. O prejuízo para a biodiversidade envolve a morte, né, de vários animais e, assim, o petróleo, como ele é oleoso, ele vai ficar sobre a água, né? Lembra que água e óleo não se misturam, que o óleo fica sobre a água. Então ele vai ficar na água e, como ele é escuro, ele vai impedir a chegada de luz. Impedindo a chegada de luz, impede a fotossíntese do fitoplâncton, de algas, diminui a quantidade de oxigênio. Já é um prejuízo aí. Outra questão é que esse petróleo, ele consegue, como os peixes, para respirar, eles abrem a boca para entrar água e passar lá uns bagulho. Esse petróleo também pode grudar nas brânquias, nas guelras dos peixes, levando à morte. No caso das aves, né? Nossa, eu escrevi as coisas. No caso das aves,
esse petróleo ele vai grudar nas penas delas. Porque as penas das aves, principalmente as aves marinhas, é revestida, coberta por um óleo que elas produzem, né? Para deixar impermeável, para elas não, quando mergulharem, voltarem, elas não estarem tipo, pesadas para voar de volta. Então esse petróleo se mistura com esse óleo natural delas e ele acaba deixando isso pesado, né? Acaba limpando também esse óleo. Então a ave mergulha e ela fica pesada demais para voltar, além de que isso também pode entrar dentro dela. É bem preocupante. Ó, para impedir isso é fiscalização e manutenção, porque tem algumas iniciativas da ciência em produzir compostos ou materiais que limpem petróleo, mas até eles estarem tipo, totalmente disponíveis na utilização, né, em larga escala, vai levar um tempinho. Radioatividade, né? A energia nuclear é dita como a energia mais limpa, ecologicamente falando, do mundo, comparada com energia hidrelétrica, energia solar, etc. Quando usada da maneira correta. Acontece que para os elementos que eles usam deixam vestígios, né, deixam lixos nucleares que tem que ser armazenados de uma maneira super correta, senão pode vazar e etc e tal. Esse material, né, quando vaza, ele libera, não só quando vaza, mas a natureza dele libera energia em forma de raios, sejam raios X, raios gama, e esses raios eles são altamente mutagênicos, né? Eles provocam alterações no DNA. Raio X, né? Esse que você tira assim do seu braço, sua mão quebrada. Claro que se você se expor muito àquilo é perigoso. Por isso que o cara fica dentro da sala e você fica lá exposto, mas é rapidinho. Essa alteração no DNA, né, essa mutação, não é algo tipo isso aqui. Você não vai ganhar superpoderes, né? É mais como câncer, né? Incrível, toda mutação é câncer, uma maravilha. E assim, para evitar isso, realmente tem que ter a empresa, a usina tem que ter uma estrutura bem adequada para o armazenamento dos resíduos, tem que ter, os funcionários têm que ter equipamentos de proteção, etc. Esse resíduo não pode ser deixado exposto na natureza, tem que ser muito bem acondicionado, né? E quais são esses? Eu tenho alguns aqui, césio, iodo, urânio. Eu só vou comentar um pouco sobre o césio 137, que é um elemento que deu que falar uns anos atrás, acho que na década de 90, em Goiás. Depositaram, largaram um resíduo de césio acho que era um lixão, alguma coisa assim. E as pessoas que estavam lá mexendo com isso viram um pó, nossa, um pó azul brilhante, que lindo. Nossa, vamos usar aqui, etc. Foi uma festa com esse pó, que no final era césio 137, e deu muito problema, teve várias mortes, teve pessoas com problemas que se mantêm, né, caso de câncer, caso de outras doenças em si. Vocês já devem ter ouvido falar no acidente de Chernobyl, que devido a falhas de contenção, manutenção e refrigeração, um grande material radioativo vazou, né? Ele atualmente é conhecido como pé de elefante, que é
Tipo, ele não tem... Claro, ele não é muito grande em si, você pensa, tipo, ó, nossa, parece 10 sacos de arroz junto, de tamanho, mas ele é muito pesado, né? A massa dele é extremamente alta e ele libera uma quantidade de energia radioativa absurda. Para você chegar perto, nem com o melhor equipamento do mundo, você consegue chegar perto sem ficar exposto a essa radiação. Tanto que a cidade atual ela não tem ninguém, tem uma medida lá de não sei quantos quilômetros de raio que é proibido você circular porque a radiação ainda é alta. Acontece alguns animais e algumas plantas que ficaram expostos a essa radiação sobreviveram de algum jeito e eles circulam por aí. Que nem aconteceu no Japão, né? Aquele tsunami que também provocou provocou desastres em usinas nucleares, que eu esqueci o nome da cidade. E acontece que atualmente, por causa dessa liberação de radiação, você tem javalis radioativos que estão dizimando fazendas e os produtores não podem matar eles porque são radioativos. Não, eles matam, mas não podem comer a carne porque são radioativas e não tem onde deixar. É um problema então. Saindo da questão de poluição, a gente entra em ameaças à biodiversidade, né? E um tópico que eu quero falar é sobre a inserção de espécies exóticas num ecossistema. Primeiro, o que é uma espécie exótica? Espécie exótica é uma espécie que não acontece naturalmente numa região e ela é introduzida pelos seres humanos, seja por decoração, princípios medicinais ou agrícolas em si. Um exemplo que eu dei aqui é o caso do ginkgo biloba, que é uma árvore da China, mas que ele está espalhado no mundo todo, é feito chá, tem vários produtos dele. O contrário de uma espécie exótica é uma espécie endêmica. É uma espécie que só acontece em um lugar, um local bem restrito, porque tem as determinadas condições, questão de nicho ecológico, né? Nicho é um conceito que a gente vai falar bastante nesse tópico. Um exemplo de espécie endêmica aqui do Brasil é a araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná. Ele só acontece aqui no Brasil, tem espécies semelhantes na América Latina, né, aqui na América do Sul, mas essa espécie só acontece aqui no Brasil. Acontece que uma espécie exótica, quando ela se dá muito bem, quando o nicho dela é tipo novo, não tem nenhum outra novo ou mais amplo, mais fácil de se encaixar em qualquer lugar, ela pode se tornar uma espécie invasora. Ou seja, essa espécie, aqui no caso eu estou citando o javali europeu, que é uma espécie invasora, ela vai ter uma capacidade de tolerar muita coisa. Ela tolera condições muito amplas de temperatura, umidade, pluviosidade, etc. E tem os recursos que ela precisa, né? São facilmente encontrados, não é algo... Ela é bem generalista para alimentação, por exemplo, para território, e o que faz que ela se dê muito bem em diversos lugares. O caso do javali, no Brasil, ele acontecia na Argentina, ele foi trazido para produção, né, suinocultura. Cruzaram javalis com porcos domésticos, dando java-porco. E só que o javali aconteceu, eu não sei, não é muito bem definido se alguns escaparam, se não deu muito certo a produção e liberaram essas populações da natureza. Acontece que o javali adorou.
É, hoje tem diversas populações naturais de javalis que se dão super bem nos climas, qualquer lugar, alimentação, etc. Acontece que, por ele ser um suíno, ele vai competir com espécies de suínos naturais do Brasil, que é o caso do cateto e do queixado. Então esse javali vai estar lá comendo a comida que naturalmente seria dessas nossas espécies endêmicas, né? Tanto que o javali é uma ameaça tão grande para além tipo, dessa questão dos nossos suínos, assim como ele acaba com diversas plantas, o IBAMA permite a caça do javali, é o único animal que a caça é permitida, né? Que a caça é legalizada, só tem que ser um caçador legalizado e que informe quantos animais ele abateu para controle populacional, enfim. Muitas dessas espécies que são introduzidas, elas têm uma função de controle biológico, que se trata de uma alternativa ao uso de, por exemplo, pesticidas, herbicidas, que é o uso de inimigos naturais, sejam predadores, sejam parasitas, que atacam essas pragas, uma erva daninha, uma lagarta, uma mosca, alguma coisa assim. Eles importam esses predadores, esses parasitas, para atuar nesse controle dessas pragas. Acontece que quando não é feito um bom estudo sobre isso, esses predadores, esses parasitas, eles podem atacar espécies nativas, né, de insetos ou de plantas e vira um desastre, né? Você tá com espécies tipo nativas que mantêm o ecossistema andando e daí inserem lá, sei lá, um fungo que mata inseto, por exemplo, ele começa, para ele matar, sei lá, a lagarta da borboleta lá que prejudica não sei o que na agricultura, ele começa a matar outros bichos, começa a matar uns insetos nativos, né, umas formigas, umas borboletas. Isso é prejudicial, ainda mais quando você não tem um controle desse uso desse parasita, desse predador, e foge do controle e às vezes você não tem como obter um dado de origem dessa catástrofe. Além disso, você tem a lixiviação do solo. Quando há uma chuva forte, etc., essa chuva vai lavar os sais minerais que estão no solo e ou empurra eles para camadas mais profundas, ou então esses sais vão junto da água e embarcam em um córrego, um riacho, e são levados, né, ao lago, um outro afluente. E esses sais minerais incluem, né, nitratos, fosfatos, pode levar a uma eutrofização por causa de uma lixiviação do solo, mas além esse processo em si leva à esterilidade do solo. Então aquele solo vai ser muito difícil de cultivar alguma coisa ali, porque ele não vai ter sais minerais, ele vai ser só, sei lá, argila e areia, não sei, depende do solo. E sem sais minerais, ou esse solo é abandonado, ou tem um processo de recuperação que é caro. E não é só jogando um fertilizante lá que adianta, porque essa estrutura mineral que tinha no solo, ela foi desenvolvida ao longo de dezenas de anos, sei lá, milhares. É um processo longo, né?
uma perca danada. E o outro evento que acontece depois de um desmatamento é o assoreamento. De uma mata ciliar, né, ela estava protegendo um riacho, um córrego. Sem essa cobertura vegetal ao redor, esse solo instável sofre uma erosão e cai no rio, né, nesse ambiente lótico aí, de água doce. Essa superdeposição de materiais, de solo, de terra, no rio acaba encobrindo de volta essa água que, dependendo da força desse riacho, dessa nascente, pode contornar essa deposição de terra, ou você extingue, né? Você perde todo esse fluxo d'água porque a terra vai cobrir tudo de volta e você tem lá uma perca de um afluente, de um riacho que ia alimentar algum rio maior ou um lago, etc. e tal. Vamos lá, uma questão para exercitar. O FPR. A invasão de espécies exóticas é uma grande ameaça à integridade dos ecossistemas aquáticos. O uso de água de lastro nos grandes navios para obter maior estabilidade tem sido um eficiente meio de dispersão de organismos marinhos e de água doce para outros ecossistemas. A navegação é um sistema de transporte importante, capaz de integrar as economias dos 5 países da Bacia do Prata: Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas ela trouxe o mexilhão dourado, o Limnoperma fortunei, observado desde 91 na Argentina. É um bivalve pequeno, originário dos rios asiáticos. Em 98, foi observado no Pantanal Mato-Grossense, seguindo a rota da navegação. Considere as afirmativas a seguir relacionadas com o texto apresentado. 1. A ausência de predadores e parasitas para espécies exóticas pode ser a causa de seu sucesso nos ambientes invadidos. Certo. 2. O mexilhão dourado é uma espécie de água doce, mas chegou à Argentina pelo estuário do Rio da Prata, que apresenta água salobra. Conclui-se daí que a alta tolerância às condições ambientais é um fator que favorece o sucesso de espécies exóticas. Correto. 3. Como o texto afirma que a espécie foi introduzida pela água de lastro, deduz que foi transportada na forma de larva. Sim, um adulto ele é céssio, né? Ele fica preso em algum substrato, ele não conseguiria ser absorvido para dentro do navio, assim, somente a larva que é um organismo nadador que conseguiu que entra na água de lastro. 4. Sendo bivalves, os mexilhões dourados não devem apresentar dificuldade de se alimentar no novo ambiente, pois são filtradores. Correto. A alternativa que diz que todas são verdadeiras é a alternativa D. É isso por hoje. Se cuidem. Semana que vem a gente começa nossos conteúdos de botânica, uma área muito verde. Estudem. No Classroom vou deixar um material sobre biopirataria, que é um assunto muito interessante. Material bem didático, assim. Até mais.